O tribunal estava tão silencioso que se podia ouvir o zumbido do ar-condicionado. Carlos Matos, o magnata imobiliário de São Paulo, reclinava-se na sua cadeira, de facto, rindo. Ele olhou para sua esposa, Isabela, sentada sozinha na mesa da requerente. Nem advogado, nem assistentes. Apenas uma mulher trêmula com um casaco de malha de segunda mão, segurando um único envelope manila. Carlos sussurrou para o seu advogado de elite. Olha isto, vai implorar por um acordo. Mas o riso morreu no instante em que o juiz Gilberto Freire abriu o envelope. O rosto do juiz empalideceu. Ele olhou por cima dos seus óculos. Fixou o olhar em Carlos e perguntou: Senhor Matos, sabe de quem é o nome que figura realmente na escritura da Quinta de Beira-Mar? Esse foi o momento em que Carlos se apercebeu. O jogo tinha terminado. O magnata e o erro fatal. Carlos Matos não entrava numa sala. Ele era dono dela. Com o seu 1,91 m e um fato italiano feito à medida, ele olhou-se nas janelas da sua torre de escritórios, no 40º andar do edifício Matos Dinâmica. Por baixo, a cidade de São Paulo parecia uma placa de circuito cinzenta e brilhante a mover-se à sua mercê. Carlos, a diretoria está à sua espera. Uma voz suave ronronou desde o intercomunicador. Era Patrícia Souza, a sua diretora financeira, e durante os últimos 18 meses, a mulher que aquecia a sua cama, enquanto a sua esposa, Isabela, acumulava pó em casa. Diga-lhes que estou a caminho, Patrícia, e certifique-se de que os documentos da fusão do Distrito de Armazéns estão lá em cima. Quero esmagar os representantes do sindicato antes do almoço. Carlos sorriu. A vida era fácil quando não se tinha consciência. Ele tinha 45 anos, era mais rico que Deus e estava prestes a fechar um negócio que ocultaria 30 milhões de reais numa conta offshore nas Ilhas Cayman, ativos que a sua esposa nunca saberia que existiam. Isabela, pensar nela, fazia-o revirar os olhos. Quando se conheceram 15 anos atrás, era uma bibliotecária tímida e bonita chamada Isabela Meirelles. Era doce, modesta e olhava para ele como para um super-herói. Ele gostou disso. Ele queria uma fã, não uma parceira. Mas, com os anos, o doce tinha se tornado aborrecido. Usava sapatos confortáveis, fazia voluntariado no abrigo de animais, cozinhava feijoada às terças-feiras. Não tinha a menor ideia de que Carlos a tinha superado no momento em que o seu patrimônio líquido alcançou os 7 dígitos. Entrou na sala da diretoria. O ar cheirava a café caro e medo. Cavalheiros, anunciou Carlos, tomando assento à cabeceira da mesa de mogno. Vamos fazer dinheiro. Augusto Ramos, advogado pessoal e solucionador de problemas de Carlos, inclinou-se. Augusto era um tubarão em fato humano, careca, de nariz afilado e absolutamente impiedoso. Carlos, antes de começarmos, recebeu o correio registrado em casa esta manhã? Carlos agitou uma mão com desdém. Carlos agitou, provavelmente, outro convite para uma gala de caridade para Isabela. Ela adora desperdiçar o meu dinheiro a salvar cães de 3 patas. Era do tribunal, Carlos, disse Augusto com voz baixa. Relações domésticas. Isabela solicitou o divórcio. A sala ficou em silêncio. Carlos olhou para Augusto por um segundo e depois uma gargalhada forte e áspera brotou do seu peito. Os membros da diretoria olharam-se confusos antes de rirem nervosamente juntamente com o chefe. Divórcio? Carlos secou uma lágrima de alegria. Isabela? Minha Isabela? Ela nem sequer consegue devolver uma batedeira ao Pão de Açúcar sem ter um ataque de ansiedade. Quem a representa? É o Machado? O Gomes? Augusto hesitou, verificando o seu tablet. Essa é a questão, Carlos. O expediente diz:
pro se. Representa-se a si mesma. Carlos bateu a mão sobre a mesa, sorrindo. Representa-se a si mesma. Oh, isto é genial, isto é lindo! Acha que pode ir a um tribunal superior contra nós. Nem sequer sabe como preencher uma declaração jurada financeira. Poderia ser uma estratégia, disse Patrícia do outro extremo da mesa, semicerrando os olhos. Ela era mais inteligente do que Carlos lhe dava crédito, e, ao contrário dele, não subestimava as pessoas. Talvez esteja a tentar obter simpatia de um juiz. A simpatia não divide os bens, Patrícia, zombou Carlos. Os advogados fazem-no, e eu tenho o Augusto Ramos. Virou-se para o seu advogado. Augusto, enterre-a, estenda isto, faça-a gastar cada cêntimo que tem, que não é nada, porque eu controlo as contas. Quando terminarmos, estará a implorar para ficar com o seu Renault Kwid de 2015. Carlos pôs-se de pé, abotoando o casaco. O medo tinha desaparecido, substituído pela emoção da caçada. Ele adorava esmagar os concorrentes nos negócios. Esmagar a sua esposa no tribunal seria só um exercício de aquecimento. Voltemos à fusão, disse Carlos. Tenho uma esposa para arruinar mais tarde. Acha que Carlos agiu com excesso de confiança? Ou uma pessoa sem advogado realmente não tem nenhuma hipótese contra um magnata e a sua equipa legal? Deixe-nos a sua opinião nos comentários. O livro do juízo final. Mas Carlos cometeu um erro crucial nessa manhã. Assumiu que Isabela era a mesma mulher com que se tinha casado há 15 anos. Não se apercebeu de que viver com um narcisista durante uma década e meia muda uma pessoa. Ou os quebra, ou os converte em algo mais duro, mais afiado e muito mais silencioso. Isabela não só tinha estado a cozinhar feijoada, tinha estado a observar e sabia sobre as contas de Cayman. Sabia sobre Patrícia e, o mais importante, conhecia o único nome a que Carlos Matos tinha terror. Um nome que ele acreditava enterrado em 1998. 3 semanas antes da apresentação da queixa, o ambiente na mansão Matos, no número 42 da Avenida das Palmeiras, era sufocante. A casa era uma obra-prima moderna de vidro e aço, fria e ressonante. Isabela Matos estava sentada na ilha da cozinha, a olhar para uma chávena de chá de ervas que tinha arrefecido. Aos 40 anos continuava a ser bonita, embora o ocultasse sob suéteres folgados e recolhia o cabelo castanho num coque rigoroso. Olhou para o relógio. 8h15 p.m. Carlos não estava em casa. Não voltaria. Trabalhando até tarde, tinha-lhe enviado uma mensagem de texto. Isabela sabia que trabalhar até tarde significava jantar no Fazano com Patrícia Souza. Sabia-o porque tinha a palavra passe da conta de delivery de Carlos. Ele era descuidado com a sua pegada digital, porque pensava que Isabela era tecnologicamente analfabeta. Ele pensava que ela só usava o iPad para receitas do Pinterest. Ele estava errado. Isabela levantou-se e caminhou até ao escritório. O seu coração batia contra as suas costelas como um pássaro encurralado. Esta era a noite. Todas as terças-feiras, Carlos jogava póquer com os sócios. Patrícia ia à sua aula de spinning. Esta era a única janela que tinha. Entrou no escritório de Carlos. Cheirava a couro e sândalo, o aroma da sua colônia. Ela odiava-o. Foi diretamente para o grande óleo de um navio açoitado pela tempestade que pendurava atrás da sua secretária. Era um clichê, realmente. O cofre oculto atrás da pintura. Carlos não era tão original como pensava. Agarrou o quadro e girou-o para fora. Aí estava, um pesado cofre de titânio. Não tinha o código, mas não precisava. Há 6 meses ela tinha ido ao escritório para levar um café a Carlos, enquanto ele estava numa chamada. Ele deu-lhe as costas, abrindo o cofre. Marcou os números. Não era um aniversário.
Não era uma data de casamento. Era o preço das ações da sua primeira empresa no dia em que a vendeu. Carlos amava o dinheiro mais do que as pessoas. Claro, o seu código era uma quantia em reais. Os dedos de Isabela tremeram enquanto marcava o teclado. Bip, 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 bip. Uma luz verde piscou. O golpe mecânico do trinco, ao desbloquear-se, soou como um tiro na casa silenciosa. Abriu a pesada porta. Dentro havia maços de notas, alguns relógios e um passaporte. Isabela ignorou o dinheiro em espécie. Procurou a pasta de couro preta na parte de trás. Este era o livro do juízo final. Carlos tinha se gabado dele uma vez quando estava bêbado de uísque. Se a Receita Federal alguma vez vier atrás de mim, Isabela, este livro é a minha apólice de seguro. Mas nunca o encontrarão. Abriu a pasta. Estava cheia de documentos de constituição de empresas fantasma. Obsidiana Holdings, Água Azul, Lita, Fideicomisso, Titã. Passou as páginas freneticamente. Precisava de provas da transferência de Cayman. Se divorciasse dele sem provas, o tribunal só dividiria os ativos conhecidos. Carlos ficaria com os milhões que tinha desviado. E a ela restaria uma miséria. O seu dedo seguiu um livro razão. Transferência. 4,5 milhões de reais. Beneficiária. Patrícia Souza. A Isabela deu-lhe uma pontada de náuseas. Estava a dar os seus bens conjugais à sua amante. Continuou a folhear. Então parou. A sua respiração acelerou. Havia uma escritura para um desenvolvimento imobiliário, comercial massivo no centro de São Paulo. O projeto Horizonte era a joia da coroa de Carlos, avaliado em quase 100 milhões de reais. Mas Carlos tinha-o estruturado estranhamente para evitar impostos. Tinha colocado a propriedade do terreno num fideicomisso cego, chamado Fideicomisso Fênix. Isabela leu a letra pequena do documento do fideicomisso. Os seus olhos arregalaram-se. Leu-o de novo. Carlos tinha sido preguiçoso. Tinha usado um velho modelo legal de quando se casaram pela primeira vez, quando tentava impressionar o pai dela. Um homem severo que não confiava em Carlos para apaziguar o seu sogro naquela altura. Carlos tinha listado o beneficiário principal do fideicomisso não como ele mesmo, mas como o herdeiro biológico da linha familiar Meireles. Nunca o tinha atualizado. Ele pensou que controlava o fideicomisso porque era o fiduciário, mas a propriedade, o capital, pertencia ao beneficiário, e depois, colado à parte de trás da escritura, havia uma nota escrita à mão num post-it amarelo com a caligrafia de Carlos. Esconda o ativo aqui. O juiz Freire nunca verifica o beneficiário nos fideicomissos cegos. Deve-me um favor. Isabela tirou o seu telemóvel. Não tirou uma foto. As fotos podiam ser refutadas, podiam ser manipuladas. Ela pegou na escritura original, substituiu-a por um documento falso que tinha escrito nesse mesmo dia. Uma escritura falsa que parecia idêntica à primeira vista, mas que listava Carlos como o proprietário. Colocou a falsificação na pasta, fechou-a e devolveu-a ao cofre. Fechou o cofre, moveu a pintura de volta, ficou no centro da divisão, agarrando o documento contra o seu peito. — Queres uma guerra, Carlos? Sussurrou para a divisão vazia. — Eu dar-te-ei uma guerra, mas não usarei um advogado que possas comprar. Eu vou fazer isto sozinha. Ela sabia que se contratasse um advogado de alto perfil, Carlos se assustaria. Revistaria o cofre. Destruiria os documentos. Esconderia o dinheiro melhor. Ela tinha que parecer fraca, tinha que parecer incompetente, tinha que o fazer rir. Porque quando Carlos ria, fechava os olhos. E aí era quando ela atacaria. A mediação. O quid, os autocarros, os milhões ocultos.
A mediação obrigatória teve lugar 10 dias depois, nos escritórios da Ramos, Almeida e Silva, uma sociedade de advogados que ocupava os 3 últimos andares da Torre Sul. A vista da sala de conferências era impressionante, mas Isabela não olhou pela janela. Sentou-se com as mãos cruzadas no regaço, a olhar para o polido grão da mesa de Nogueira. Usava um casaco de malha cinzento que tinha visto dias melhores e umas calças que lhe ficavam um pouco folgadas. Levava uma mala de lona em vez de uma pasta. Dentro estavam as suas notas, escritas à mão, em papel de caderno pautado. À sua frente estavam Carlos e Augusto Ramos. Pareciam pilares gêmeos de invencibilidade corporativa. Carlos olhava para o seu relógio. Um ar de aborrecimento distinto irradiava dele. A mediadora, uma mulher severa chamada Márcia Dutra, que tinha visto 1000 divórcios e perdido a sua fé no amor em algum momento por volta de 1995, pigarreou. Senhor Matos. Senhora Matos, começou Márcia, ajeitando os óculos. O propósito desta reunião é chegar a um acordo amigável antes de sobrecarregarmos o sistema judicial. O advogado do Sr. Matos preparou uma proposta. Sr. Ramos, Augusto Ramos, deslizou uma pasta de couro elegante através da mesa em direção a Isabela, moveu-se suavemente como um tubarão a deslizar pela água. Isabela, disse Augusto com uma falsa simpatia. Carlos quer ser generoso. Sabe que não tem trabalhado em, uma década e meia. O mercado de trabalho é difícil. Por isso, aqui está a oferta. Isabela abriu a pasta. Os números eram insultuosos. Conceito oferta pensão alimentícia bilíngue por mês, durante 3 anos. E divisão de bens. Isabela fica com o Renault Kwid, de 2015. Carlos retém a quinta, veículos e carteiras de ações. Pagamento único, 50 mil reais. Isso era menos do que Carlos gastava anualmente nas cotas do seu clube de campo. Nem sequer cobriria o aluguer em São Paulo durante 2 anos. Isto não parece correto. A voz de Isabela tremeu. Olhou para cima, com os olhos muito abertos e lacrimejantes. Só a casa vale 4 milhões. Carlos suspirou, um som pesado e exagerado. Inclino-se para a frente, juntando as mãos. Isabela, olha para mim. A casa está alavancada. Está hipotecada até o topo para pagar o negócio. Se a vendermos, devemos dinheiro ao banco. Estou a fazer-te um favor ao assumir essa dívida. Vais-te embora limpa com 50 mil reais. Podes voltar para onde vivem os teus pais. Ceará? Minas Gerais? Goiás, sussurrou Isabela. Claro, Goiás. Podes comprar uma trailer agradável lá, zombou Carlos. Mas... Isabela passou as páginas com dedos desajeitados. O que acontece com as outras empresas? Obsidiana Holdings? As contas no Banco do Brasil? Os olhos de Augusto Ramos cravaram-se em Carlos. O rosto de Carlos permaneceu impassível, mas o seu músculo da mandíbula tremeu, um pequeno espasmo rítmico. Não sei de onde tiras a tua informação, Isabela, disse Augusto, baixando a voz uma oitava, tornando-se mais frio. Obsidiana Holdings é uma empresa fantasma desaparecida de uma aventura falhada há 10 anos. Tem valor 0. E o Banco do Brasil? Carlos não tem contas lá. Eu pensei que vi uma carta uma vez, balbuciou Isabela, recuando, parecendo aterrorizada por os ter incomodado. Talvez me tenha enganado. Não sou muito boa com papéis financeiros. Carlos relaxou. Estava a adivinhar. Estava a pescar. Ela não sabia. Se tivesse evidência real, teria um advogado a bater nela sobre a mesa. O facto de estar ali sozinha, a murmurar sobre cartas velhas, significava que não fazia a menor ideia. Estás confusa, Isabela, disse Carlos em tom condescendente. É por isso que precisas de aceitar o acordo.
Se formos a julgamento, Augusto vai interrogar-te. Vai fazer-te parar em frente a um juiz e explicar por que é que não contribuíste em nada para o casamento durante 15 anos. O juiz poderia dar-te 0. É isso que queres? Isabela olhou para a sua mala de lona. Agarraste as alças com força. Não posso aceitar este acordo, Carlos. Preciso da metade. Carlos atirou a cabeça para trás e desatou a rir. Era um som forte e áspero que ressoou nas paredes de vidro. A metade? Achas que mereces a metade do meu império porque aspiraste os tapetes? Pôs-se de pé, abotoando o casaco. Inclino-se sobre a mesa, a sua colônia cara a inundar Isabela. Estás a cometer um erro, Isabela. Um erro muito caro. Quando isto terminar, nem sequer terás o Renault. Saiu, com Augusto atrás dele, como um dálmata leal. Isabela ficou sentada muito tempo depois de eles partirem. A mediadora, Márcia, olhou para ela com pena. Senhora Matos, disse Márcia suavemente. Você é procès. Isso significa que é a sua própria advogada. Augusto Ramos é um dos litigantes mais agressivos do país. Tenha certeza de que não quer reconsiderar o acordo. É melhor do que nada. Isabela finalmente levantou o olhar. As lágrimas tinham desaparecido. Os seus olhos estavam secos, claros e frios como gelo. Não quero nada, Márcia, disse Isabela, a sua voz firme e completamente diferente da mulher trêmula de há 5 minutos. Eu quero tudo. Levantou-se, recolheu a sua mala de lona e saiu. Tinha o que precisava. Tinha confirmado que Obsidiana Holdings e Banco do Brasil eram os pontos de pressão. A reação de Carlos, aquele pequeno tique na mandíbula, disse-lhe que ia no caminho certo. Tinha mentido sobre estarem desaparecidas. Agora, só tinha que conseguir que ele dissesse essa mentira, sob juramento. O que pensaria se o seu parceiro o traísse com o seu melhor amigo ou colega? Procuraria vingança ou simplesmente tentaria seguir em frente? Diga-nos o que faria numa situação assim. O julgamento. A armadilha final. O Tribunal Superior de São Paulo era um lugar de miséria, aborrecimento e luz fluorescente. A sala 4B era presidida pelo juiz Gilberto Freire. O juiz Freire era um homem do Clube de Cavalheiros. Tinha uma cabeleira prateada, uma cara vermelha por demasiado uísque e uma reputação de odiar os julgamentos de divórcio longos. Ele e Carlos Matos eram membros do mesmo clube de golfe exclusivo, os Pinheiros. Embora não fossem amigos próximos, moviam-se nos mesmos círculos. A sala estava cheia. A equipa de relações públicas de Carlos tinha filtrado o divórcio à imprensa, apresentando-o como uma caçadora de fortunas, a tentar extorquir um criador de emprego local. Uns poucos repórteres sentaram-se na parte de trás, com as canetas prontas. Carlos sentou-se na mesa do requerido, flanqueado por Augusto Ramos e 2 associados jovens. Tinham laptops, pilhas de pastas e gráficos. Pareciam estar a lançar uma invasão militar. Isabela sentou-se sozinha na mesa da requerente. A sua mesa estava vazia, exceto por um bloco de notas, uma caneta e o envelope Manila. Todos de pé, gritou o oficial de justiça. O juiz Freire entrou, a sua toga preta a esvoaçar. Sentou-se, esfregou as têmporas e olhou o processo. Matos contra Matos, resmungou o juiz. Vejo que a requerente se representa a si mesma. Senhora Matos, aviso-a agora. Não ofereço tratamento especial aos requerentes pró si. Espera-se que conheça as regras de evidência e procedimento. Se me fizer perder o tempo, declará-la-ei em desrespeito. Entende? Sim, excelência, disse Isabela suavemente, pondo-se de pé. Muito bem, senhor Ramos. Declaração inicial. Augusto Ramos pôs-se de pé. Estava no seu elemento. Passeou pela sala, gesticulando eloquentemente.
Excelência, este é um caso simples. Carlos Matos é um homem que se fez por si mesmo, construiu a Matos Dinâmica do zero, trabalhou 80 horas por semana. A sua esposa, a requerente, desfrutou dos frutos desse trabalho sem contribuir para a colheita. Agora, procura destruir o mesmo negócio que mantém centenas de empregados nesta cidade. Tudo por ganância. Demonstraremos que os ativos que ela alega que existem são fantasias e que o acordo pré-nupcial, embora em falta, se entendeu verbalmente. Pedimos que o tribunal conceda uma separação justa de bens baseada na contribuição, e neste caso, a sua contribuição foi zero. Sentou-se com ar presunçoso. Carlos deu-lhe um subtil aceno. Senhora Matos. O juiz olhou para ela, aborrecido. A sua declaração inicial? Isabela pôs-se de pé. As suas mãos tremiam visivelmente. Olhou para o juiz, depois para Carlos. Excelência, começou a sua voz vacilante. O meu marido é um homem poderoso, é inteligente, é bem-sucedido. Eu sou apenas uma dona de casa. Mas sei uma coisa, sei como soa uma mentira, e peço ao tribunal que simplesmente olhe a verdade, não os gráficos elegantes, não as palavras caras, só a verdade. Acredito que o meu marido ocultou milhões de reais desta família, e tenho a intenção de o provar. Augusto Ramos riu às gargalhadas. O juiz franziu a testa para Isabela. As alegações requerem provas, senhora Matos, não sentimentos. Chame a sua primeira testemunha. Chamo Carlos Matos ao estrado, disse Isabela. Um murmúrio percorreu a sala. Era arriscado chamar primeiro a parte hostil. Carlos caminhou até o estrado das testemunhas, fez o juramento e sentou-se. Olhou para Isabela com uma mistura de diversão e pena. Estava pronto para a destruir. Isabela caminhou até o pódio. Parecia pequena. Carlos, disse, ama-me? Protesto, latiu Augusto Ramos. Relevância? Concedido, suspirou o juiz Freire. Senhora Matos, atenha-se às finanças. Desculpe, disse Isabela. Olhou para as suas notas. Carlos, pode dizer ao tribunal o valor total dos seus ativos à data de hoje? Carlos sorriu. Tinha ensaiado isto. Aproximadamente 2 milhões de reais, a maioria imobilizados na residência principal e ações ilíquidas na Matos Dinâmica. E não tem outras contas bancárias? Não há outras propriedades? Nenhuma, disse Carlos suavemente. Sou um livro aberto, Isabela. Sabe-o. O que acontece com a Obsidiana Holdings? Perguntou Isabela. Carlos não pestanejou. Como o meu advogado declarou, essa empresa dissolveu-se há anos, tem um saldo de zero. E o fideicomisso Fênix? Desta vez, Carlos fez uma pausa, só por uma fração de segundo. O fideicomisso Fênix era o veículo para o projeto Horizonte. Era o grande segredo, mas sabia que a papelada era impenetrável. O seu nome não estava nele. Eu sirvo como fiduciário para esse fideicomisso, disse Carlos com cuidado. Administro-o para um terceiro, não o possuo, portanto, não é um bem conjugal. Quem é o terceiro? Perguntou Isabela. É um fideicomisso cego, mentiu Carlos. Lido com os ativos para investidores anônimos. Isabela acenou lentamente. Parecia derrotada. Então não é dono do terreno do projeto Horizonte? O terreno avaliado em 50 milhões de reais? Não sou, afirmou Carlos com firmeza. Simplesmente gero o desenvolvimento. E não tem contas offshore, especificamente nas Ilhas Cayman? Absolutamente não, disse Carlos, soando ofendido. Essa é uma acusação ridícula. Isabela dirigiu-se ao juiz. Excelência, não tenho mais perguntas para a testemunha neste momento, mas gostaria de apresentar provas para impugnar este testemunho. Augusto Ramos pôs-se de pé. Protesto. Não vimos nenhuma prova. A descoberta fechou há semanas.
É prova de impugnação, Excelência, disse Isabela, a sua voz de repente ganhando um gume de aço. Recentemente descoberta. Sob uma lei de prova, a evidência de impugnação a respeito do perjúrio pode ser introduzida a qualquer momento. O juiz Freire parecia aborrecido. Olhou para o relógio. Era quase hora do almoço. Bem, retorquiu o juiz. O que tem, senhora Matos? Seja rápida. Isabela pegou no envelope Manila. Caminhou até ao estrado. Carlos observou-a. Sentiu um repentino arrepio na nuca. Havia algo na forma como caminhava, já não como uma dona de casa assustada. Caminhava com a precisão de uma executora. Ela entregou o envelope ao oficial de justiça, que lhe o entregou ao juiz. Este envelope anunciou Isabela à sala, virando-se para olhar Carlos diretamente. Contém a escritura original da propriedade do projeto Horizonte em poder do Fideicomisso Fênix. Também contém o livro Razão do cofre no nosso lar. O cofre do qual Carlos acredita que não sei a combinação. O rosto de Carlos ficou branco. Começou a levantar-se. Basta, sente-se, senhor Matos, latiu o juiz Freire. O juiz abriu o envelope. Tirou a escritura. Ajeitou os óculos. A sala ficou em silêncio. A mente de Carlos acelerava. Não importa, pensou. O beneficiário do Fideicomisso Fênix é uma empresa fantasma. Ela não pode provar que sou eu, estou a salvo. O juiz Freire leu o documento. As suas sobrancelhas levantaram-se. Semicerrou os olhos. Leu-o de novo. Então o juiz levantou o olhar. Não estava a olhar para Isabela. Estava a olhar para Carlos com uma expressão de absoluta comoção e confusão. Senhor Matos, disse o juiz, a sua voz calma, mas a ressoar na sala silenciosa. Está consciente da designação do beneficiário neste instrumento fiduciário? É uma sociedade de carteira, Excelência. Balbuciou Carlos, o suor a brotar na sua testa. Não, disse o juiz Freire. Não é uma sociedade de carteira. O juiz girou o documento para que o tribunal pudesse vê-lo. Apontou a linha na parte inferior, a que Carlos não tinha revisto em 15 anos. O beneficiário do Fideicomisso Fênix e, por extensão, o proprietário da propriedade do projeto Horizonte de 50 milhões de reais, figura como o primogênito de Isabela Meireles. Carlos congelou. O sangue drenou do seu rosto tão rápido que quase desmaiou. Lembrou-se agora. Há 15 anos tinha estado a tentar impressionar o pai de Isabela. Tinha-o escrito assim para demonstrar que era um homem de família, com a intenção de o mudar na semana depois do casamento. Tinha-se esquecido. Nunca o tinha mudado. E Isabela e ele não tinham filhos. Espera, sussurrou Carlos com a voz quebrada. Nós não temos filhos, então o fideicomisso é inválido. Reverte para o fiduciário, reverte para mim. Carlos sorriu nervosamente. Vê, é uma tecnicalidade. Não há primogênito. Isabela ficou no meio da sala, alisou o casaco de malha, olhou para Carlos e pela primeira vez em anos sorriu. Um sorriso real, genuíno e aterrador. Na realidade, Excelência, disse Isabela, a sua mão a descansar sobre o seu estômago. Isso não é totalmente certo. Filho secreto e a queda. O silêncio na sala 4B já não era apenas tranquilo. Era pesado, sufocante, como o ar antes de um tornado tocar o solo. Carlos Matos estava a agarrar o corrimão do estrado das testemunhas com tanta força que os seus nós dos dedos estavam brancos. O que disseste? Sibilou, abandonando toda a pretensão de decoro na sala. Isabela não olhou para ele. Olhou para a galeria, para a última fila, onde um jovem com um hoodie tinha estado sentado em silêncio desde que o julgamento começou. Tinha a cabeça baixa, a escrolar no seu telemóvel, com o aspecto de um estudante de direito aborrecido ou um vagabundo aleatório a escapar da chuva.
repetiu Isabela, a sua voz ganhando força com cada sílaba. Que a condição do beneficiário se cumpriu. Há um primogênito da linha Meireles. Ela fez um gesto em direção à parte de trás da sala. Daniel, por favor, levanta-te. O jovem da última fila pôs-se de pé. Baixou o capuz. Era alto, com o mesmo cabelo castanho que Isabela e uma mandíbula afiada e desafiadora. Parecia ter uns 19 anos. Usava uma camisa de flanela barata e jeans, um forte contraste com os fatos de lã italiana, na mesa da defesa. Mas os seus olhos ardiam com uma mistura de raiva e fogo protetor enquanto olhava para Isabela. Carlos ficou a olhar. Pestanejou, tentando processar a informação visual. Olhou de Isabela para o rapaz e de volta para Isabela. Quem é este? Exigiu Carlos, a sua voz subindo a um grito. Quem raio é este? Este é Daniel Meireles, disse Isabela com calma. O meu filho, Augusto Ramos, apercebendo-se de que o barco estava a afundar-se, saltou. Protesto, isto é, estas são táticas de emboscada, não há registro de uma criança. Temos declarações de impostos durante 15 anos, não há dependentes listados. Não o incluí, disse Isabela, virando-se para o juiz. Porque Carlos me disse no nosso segundo encontro que desprezava as crianças. Disse que eram parasitas. Disse que nunca se casaria com uma mulher que viesse com bagagem. Por isso, tomei uma decisão. As lágrimas finalmente derramaram-se pelas bochechas de Isabela, mas não eram lágrimas de fraqueza. Eram lágrimas de culpa antiga e resolvida. Tinha 21 anos quando tive Daniel. Era jovem, estava assustada e sem dinheiro. Quando conheci Carlos, vi uma saída, vi uma vida de segurança. Por isso, deixei Daniel com a minha irmã em Goiás. Enviava dinheiro todos os meses. Dinheiro em espécie que roubava do orçamento das compras. Dinheiro em espécie que roubava da tua carteira, Carlos. Visitava-o com o pretexto de visitar a minha tia doente. Vivi uma mentira durante 15 anos para manter o meu filho a salvo do teu julgamento e para me manter no teu mundo. Foi o maior pecado da minha vida. Mas hoje, corrijo-o. Apontou com um dedo trêmulo a escritura no escritório do juiz. Escreveste esse fideicomisso para enganar o meu pai, Carlos. Pensaste que eras muito inteligente ao usar uma modelo genérica. O primogênito de Isabela Meireles. Não especificaste nascido dentro do casamento. Não especificaste legítimo. Simplesmente escreveste filho. Daniel é o meu filho, é o beneficiário. O projeto Horizonte pertence-lhe a ele. Carlos parecia estar a sofrer um AVC. As veias do seu pescoço incharam. A matemática atingia-o como um comboio de carga. O projeto Horizonte valia 50 milhões. Se o fideicomisso era válido, ele não possuía o terreno sobre o qual se construiu o seu maior desenvolvimento. Tinha estado a construir um castelo no relvado de um adolescente. Isto é fraude, gritou Carlos apontando para o rapaz. Está a contratar atores. Esse miúdo não é dela. Quer uma prova de ADN, quer uma prova de paternidade. O jovem, Daniel, falou pela primeira vez. A sua voz era profunda, áspera, e ressoou na sala. Não preciso de uma prova para saber quem é a minha mãe, disse Daniel, passando a barreira e aproximando-se da mesa da requerente. Parou ao lado de Isabela, erguendo-se sobre ela, pondo uma mão protetora no seu ombro. Mas estou feliz de te dar uma amostra de ADN, Sr. Matos. Também estou feliz de aceitar os cheques de aluguer que me deves pelos últimos 10 anos de usar a minha terra. O tribunal rebentou. Os repórteres escreviam freneticamente nos seus telemóveis. Os dedos do estenógrafo voavam. O juiz Freire bateu com o seu malhete, mas não havia força por trás dele.
Estava a olhar para os documentos à sua frente, com o rosto pálido. Estava a olhar para a nota adesiva, colada à parte de trás da escritura. A nota que Isabela tinha mencionado antes, mas que ainda não tinha lido em voz alta. A nota que o implicava a ele. O caos na sala converteu-se num zumbido tenso e vibrante enquanto o juiz Freire levantava a mão. Ordem, disse Freire. A sua voz era perigosamente baixa. Toda a gente se senta. Agora! Carlos desabou na sua cadeira, a respirar pesadamente. Augusto Ramos sussurrava furiosamente ao ouvido, provavelmente dizendo-lhe para se calar. Mas Carlos parecia maníaco. Era um homem que nunca tinha perdido e não sabia como processar a sensação de que o chão se desmoronava debaixo dele. O juiz Freire descolou lentamente a nota adesiva amarela da parte de trás da escritura. Segurou-a à luz. Senhora Matos, disse o juiz, com os olhos duros atrás dos seus óculos. Está consciente do que está escrito nesta nota anexa à escritura? Sim, Excelência, disse Isabela. Estava a agarrar a mão de Daniel com força. Reconheço a caligrafia do meu marido. Leia-o para o registro, Excelência, gritou Carlos, pensando que viu uma oportunidade. Leia-o! Provavelmente prova que ela o roubou. O juiz Freire olhou para Carlos com um olhar que poderia ter congelado o magma. Era um homem orgulhoso, um homem que valorizava a sua reputação acima de tudo. E Carlos Matos, na sua arrogância, tinha ameaçado essa reputação. Oh, eu vou lê-lo, senhor Matos, disse o juiz. Ajeitou os óculos e leu a nota rabiscada em voz alta, a sua voz a ressoar nas paredes de mogno. Esconda o ativo aqui. O juiz Freire nunca verifica o beneficiário nos fideicomissos cegos. Deve-me um favor. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Augusto Ramos fechou os olhos e pôs a cabeça entre as mãos. Sabia que tinha terminado. A boca de Carlos abriu-se. Tinha esquecido a nota. Tinha-a escrito há 5 anos, quando moveu a escritura para o cofre, um lembrete mental de por que é que o ativo estava a salvo. Tinha estado ébrio de poder, assumindo que o seu conhecido casual com o juiz no clube de campo se traduzia em imunidade judicial. O rosto do juiz Freire ficou de um tom carmesim profundo e aterrador. Senhor Matos, começou o juiz, com a voz a tremer pela raiva reprimida. Implica você por escrito que este tribunal é corrupto? Implica você que eu, um juiz superior, estou no seu bolso? Não, não, Excelência. Levantou-se Carlos com as mãos a tremer. Foi uma figura retórica. Quis dizer que somos amigos do clube. Não somos amigos, rugiu Freire, batendo a mão sobre o estrado. Sou um servidor da lei, e o senhor é um litigante que aparentemente acredita que pode comprar justiça. O juiz olhou para o oficial de justiça. Oficial de justiça, feche as portas da sala. Ninguém sai. Freire voltou a olhar para a mesa da defesa. Senhor Ramos, o seu cliente acaba de admitir ter ocultado ativos num fideicomisso cego para defraudar a sua esposa e implicou este tribunal no seu plano. Isto desencadeia uma auditoria forense imediata de todas as propriedades da Matos Dinâmica. Excelência, por favor, suplicou Augusto Ramos, pondo-se de pé. O meu cliente está sob um estresse extremo. É um aviso. É de boca. Não está datado. Está anexo a uma escritura certificada, retorquiu Freire. E agora vejo-me obrigado a recusar-me deste caso para evitar a aparência de incorreção. Mas antes de o fazer, estou a emitir uma ordem de congelamento temporário. Todos os ativos em poder de Carlos Matos, Matos Dinâmica e o fideicomisso Fênix ficam congelados com efeito imediato. Não se move dinheiro, não se acede às contas, nem um cêntimo. Não pode fazer isso, guinchou Carlos. Tenho a folha de pagamento na sexta-feira.
Tenho a fusão. Devia ter pensado nisso antes de decidir que lhe devia um favor, disse Freire com frieza. Além disso, a respeito do fideicomisso Fênix, baseando-se na linguagem simples do documento, o beneficiário é claro. Pendente da confirmação de ADN, a propriedade beneficiária da propriedade Horizonte reside em Daniel Meireles. Freire olhou para Isabela. A sua expressão suavizou-se só uma fração. Respeitava uma boa armadilha, mesmo que ele tivesse sido a isca. Senhora Matos, a senhora jogou bem as suas cartas, mas este tribunal não pode continuar comigo no magistrado. Estou a declarar um julgamento nulo. Será atribuído um novo juiz para a divisão de bens. No entanto, fez uma pausa, olhando o pânico nos olhos de Carlos. Estou a enviar a transcrição da audiência de hoje, juntamente com esta nota adesiva, para a Procuradoria Regional da República. Há questões de evasão de impostos, fraude e perjúrio aqui que vão além do Tribunal de Divórcios. O malhete caiu com o som de um tiro. A sessão levanta-se. Carlos ficou congelado. A ordem de congelamento significava que os seus cartões de crédito não funcionariam. As suas contas corporativas estavam bloqueadas. A fusão que se supunha que devia assinar nessa tarde estava morta. Olhou para o outro lado do corredor. Isabela estava a abraçar o seu filho. Pareciam uma fortaleza, impenetráveis, irreais. Carlos avançou. Aconteceu em câmara lenta. Atirou-se sobre a mesa da defesa, o seu rosto retorcido numa máscara de ódio puro, estendendo a mão em direção ao pescoço de Isabela. Arruinaste-me, sua inútil! Daniel interpôs-se entre a sua mãe. Não bateu em Carlos, não teve que o fazer. Os dois oficiais de justiça estavam sobre Carlos num segundo. Derrubaram o multimilionário ao chão. O som do seu caro fato a rasgar-se foi audível. "Tirem as mãos! Sabem quem eu sou?" gritou Carlos, o seu rosto pressionado contra o tapete sujo do tribunal. Isabela olhou para ele. Já não parecia assustada. Parecia alguém a olhar para um inseto a lutar de barriga para cima. "Sim, Carlos", disse suavemente, o suficiente para que só ele a escutasse. "Sabemos exatamente quem és. És o homem que riu." Enquanto os oficiais de justiça arrastavam Carlos algemado, não pelo divórcio, mas por agredir um litigante em audiência pública, Isabela virou-se para Augusto Ramos. O advogado, com aspecto de tubarão, estava a empacotar a sua pasta com velocidade frenética. Queria afastar-se de Carlos Matos o mais possível. "Senhor Ramos", disse Isabela. Augusto congelou. "Senhora Matos, eu não tinha conhecimento dos ativos ocultos. Retirarei a minha representação imediatamente." "Tenho a certeza de que o fará", disse Isabela com frieza. "Mas diga-me algo. A oferta de ruptura limpa ainda está de pé? Porque acho que o preço acabou de subir." Augusto engoliu em seco, olhou para o rapaz furioso parado ao lado dela e abanou a cabeça. "Não há oferta, Isabela. Ganhou. Acabou de tirar o rei do tabuleiro, o final com significado. Conclusão. A cela de detenção no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros cheirava a desinfetante industrial e corpo não lavado. Era um cheiro que Carlos Matos, um homem acostumado ao aroma do couro envelhecido e dos charutos Davidoff, achava fisicamente repulsivo. Sentou-se num frio banco de metal, ainda vestido com o seu fato italiano rasgado. O tecido caro agora estava poeirento e amarrotado, uma metáfora perfeita para a sua vida. Foi-lhe permitida uma chamada telefônica. Não ligou para Isabela para suplicar. Não ligou para Patrícia em busca de consolo. Ligou para Augusto Ramos. A chamada foi diretamente para a caixa de correio de voz. Ligou para os escritórios de Ramos, Almeida e Silva. Se ligar a respeito do assunto Matos,
dirija as suas consultas ao nosso Departamento de Relações com os Meios. Augusto Ramos já não representa o Sr. Matos. Carlos atirou o auscultador contra a parede. A ordem de congelamento que o juiz Freire tinha emitido era absoluta. Não pôde aceder à sua conta corrente pessoal para comprar uma barra de chocolate na máquina de venda automática, muito menos pagar a fiança de R$500 mil estabelecida pelo juiz noturno pela acusação de agressão. Teve que ligar para a sua irmã em Goiás, uma professora de escola com quem não falava há 5 anos, para que pusesse a sua modesta casa como garantia. A humilhação foi pior do que as algemas. Enquanto Carlos respirava o ar rançoso da prisão, o mundo imaculado da Matos Dinâmica estava a ser desmantelado por um exército de contabilistas forenses. Patrícia Souza estava no meio do caos. Agentes da polícia desligavam computadores. Homens sérios com caixas esvaziavam arquivos. Os destruidores de papel estavam em silêncio. Os federais tinham cortado os cabos de alimentação primeiro. Senhorita Souza, disse uma agente de rosto severo chamada Beatriz Gomes, aproximando-se de Patrícia. Precisamos de acesso ao servidor intermédio de Cayman. As palavras passe que forneceu estão incorretas. Patrícia olhou para a agente e depois para o seu próprio reflexo na janela que escurecia. Tinha 32 anos. Era inteligente, ambiciosa e tinha atado a sua estrela a Carlos Matos porque ele era um foguetão. Agora era o Hindenburg. Patrícia não hesitou. Os sobreviventes não hesitam. As palavras passe que lhe dei foram as que Carlos me disse para usar. Mentiu Patrícia suavemente. No entanto, mantive um registro pessoal das teclas reais que usava quando pensava que eu não estava a olhar. Tenho-as numa pendrive na minha mala, juntamente com um registro das transferências bancárias ilegais que me obrigou a autorizar sob coação. A agente Gomes levantou uma sobrancelha. Está a oferecer cooperação em troca de imunidade. Eu sou uma vítima aqui, agente Gomes, disse Patrícia, a sua voz a tremer com vulnerabilidade praticada. Carlos é um manipulador. Só estava a seguir ordens para manter o meu trabalho. Entregou a pendrive. Continha tudo o necessário para enterrar Carlos durante 20 anos por acusações federais de branqueamento de dinheiro. Patrícia tinha começado a compilá-lo há 6 meses, no momento em que Carlos brincou sobre trocá-la por um modelo mais novo quando ela fizesse 35 anos. Para quando Carlos pagou a fiança e saiu cambaleante da prisão às 2 da manhã, a chuva a encharcar o seu fato arruinado. Não tinha nada. O seu telemóvel estava a explodir com alertas do Google. Colapso do Império Matos. Multimilionário agride a sua esposa no tribunal. Filho secreto herda. Projeto Horizonte. Chamou um táxi. Não tinha dinheiro em espécie. Teve que oferecer ao condutor o seu Rolex só para que o levasse à mansão da Avenida das Palmeiras. Quando chegou, o código da porta não funcionou. Escalou a cerca, rasgando as suas calças. Correu para a porta principal, metendo a sua chave na fechadura. Não girou. As fechaduras tinham sido mudadas. Um pedaço de papel estava colado à pesada porta de carvalho. Era uma ordem de restrição, com efeito imediato, que o proibia de se aproximar a menos de 500 metros da residência conjugal ou de Isabela Matos. Carlos sentou-se debaixo da chuva a olhar para a casa que tinha construído para intimidar o mundo. Estava escura, fria e completamente fechada contra ele. Sentou-se no degrau da entrada e fez a única coisa que lhe restava. Levou a cabeça às mãos e chorou. A quilômetros de distância, num restaurante aberto às 24 horas, Isabela e Daniel estavam sentados um em frente ao outro numa cabine de vinil laranja. Um prato de batatas fritas intocado sentava-se entre eles. Era desconfortável.
15 anos de separação pesavam no ar. Pareces-te com o teu avô, disse Isabela suavemente, mexendo o seu café. Daniel não a olhou. Estava a triturar um guardanapo de papel. Ele também me odiava? Porque eu não era legítimo. Ele não te odiava, Daniel. Era antiquado, teimoso, como eu. Isabela aproximou-se da mesa, a sua mão a flutuar sobre a dele. Sinto muitíssimo. Todos os dias o sentia. Pensei que te estava a proteger do mundo de Carlos. Pensei que se assegurasse o nosso futuro, poderia trazer-te para casa e compensar-te. Daniel levantou o olhar. Os seus olhos estavam duros, mas a raiva estava a rachar. Tu escolheste-o a ele durante 15 anos, mãe. Escolheste o dinheiro dele em cima de mim? Não, disse Isabela com ferocidade. Eu escolhi a sobrevivência. E depois, quando encontrei essa escritura, escolhi a vingança. Para os dois. Fiquei para me certificar de que quando me fosse embora, queimaria o mundo dele tão completamente que nunca mais poderia magoar ninguém. E filo por ti. O projeto Horizonte é teu. É realmente teu. 50 milhões de reais em capital. Nunca mais terás que te preocupar com nada. Daniel olhou para sua mãe. Viu o casaco de malha barato, as linhas cansadas à volta dos seus olhos, as mãos a tremer. Viu o preço que os últimos 15 anos lhe tinham cobrado. Não tinha estado a viver no luxo. Tinha estado a viver numa zona de guerra. Lentamente, estendeu a mão e pegou numa batata frita. Então, disse Daniel com voz áspera, 50 milhões de reais. Significa isto que finalmente posso conseguir um carro decente em vez do Fiat Uno de 2004 da tia Maria? Isabela riu. Foi uma risada real, livre e ligeira. A primeira numa década. Soou como sinos de vento a quebrar o silêncio. Sim, rapaz, sorriu. As lágrimas filtraram-se dos seus olhos de novo. Acho que podemos conseguir um carro novo. Epílogo e chamada à ação 6 meses depois. O divórcio foi finalizado num tempo recorde, principalmente porque a Carlos não restava dinheiro para lutar. A auditoria forense tinha sido um banho de sangue, a Receita Federal, a Comissão de Valores Mobiliários e a polícia tinham descido sobre o cadáver da Matos Dinâmica como abutres. Carlos estava atualmente sob prisão domiciliária num deprimente apartamento de aluguer de um quarto perto do aeroporto, à espera do julgamento por 12 acusações federais. Isabela estava sentada no terraço de uma cobertura com vista para a Baía de Salvador. Não era uma mansão. Era de bom gosto, moderna e cheia de luz. Usava uma blusa de seda feita à medida e calças de linho, não mais casacos de malha de segunda mão. O seu cabelo estava cortado num bob elegante e afiado. É pior do que pensávamos, Isabela, disse Marcos Teixeira, o contabilista forense principal, fechando uma pasta grossa. Carlos não só estava a ocultar-te dinheiro, estava a executar um esquema Ponzi para cobrir as perdas no setor tecnológico. Os ativos que recebeste, o dinheiro em espécie líquido restante, os lucros da venda da casa da Avenida das Palmeiras, isso é praticamente tudo o que há. O que acontece com Patrícia Souza? Perguntou Isabela em voz baixa, bebendo um chá gelado. Marcos hesitou. Essa é a parte interessante. A senhorita Souza chegou a um acordo por imunidade, forneceu a evidência que afundou Carlos. Mas no processo de auditar os livros, encontramos algo mais. Durante os últimos 18 meses, Patrícia tinha estado a desviar uns 20 mil reais por mês para a sua própria conta privada. Estava a roubar-lhe muito antes do colapso. Marcos inclinou-se. O estranho é que os protocolos de segurança nessas contas específicas estavam desabilitados, quase como se alguém com acesso mestre quisesse que ela tivesse sucesso. Isabela olhou para a Bahia,
vendo um ferry cortar a água azul. Carlos era descuidado com as suas palavras passe, disse Isabela vagamente. Usava a mesma para tudo, preço das ações da sua primeira empresa. Sim, 12.488, acenou Marcos. Nós sabemos. Mas a anulação de acesso mestre requeria uma autenticação secundária, uma chave física. Carlos guardava a sua no seu porta-chaves. Também guardava uma de reserva na gaveta da sua secretária em casa, disse Isabela, debaixo do uísque. Marcos olhou para ela fixamente. A compreensão amanheceu lentamente nele. A senhora sabia, sussurrou Marcos. Sabia que Patrícia lhe estava a roubar e deixou-a fazê-lo. Isabela virou-se para ele, a sua expressão serena. Carlos usou o dinheiro para controlar as pessoas, Marcos. Usou-o para me controlar a mim e usou-o para comprar Patrícia. Eu sabia que enquanto Patrícia sentisse que estava a ganhar financeiramente, manter-se-ia leal a ele. Mas eu precisava dela gananciosa. Precisava dela esfomeada. Precisava que se acostumasse a um estilo de vida que Carlos não poderia manter uma vez que eu congelasse os ativos. Isabela sorriu, um eco arrepiante do sorriso que tinha dado na sala do tribunal. Eu sabia que quando o dinheiro parasse, Patrícia não ficaria ao lado dele. Uma amante assim não fica para as audiências de falência. Ao deixá-la roubar um pequeno colchão, assegurei-me de que quando chegasse o colapso, se sentiria segura o suficiente para o trair, para proteger o seu ninho. Eu não só queria Carlos arruinado, queria-o sozinho, queria que soubesse que a mulher, por quem me traiu, o vendeu por R$20.000 por mês. Marcos Teixeira olhou para Isabela com uma mistura de medo e profundo respeito. Ela não só tinha interpretado a vítima, tinha desenhado todo o colapso de dentro para fora. Lembre-me de nunca me pôr do seu lado mal, senhora Matos, disse Marcos secamente. É senhora Meireles agora, corrigiu Isabela. A porta de vidro do terraço abriu-se. Daniel saiu. Parecia mais saudável, mais feliz. Usava uma camisa decente e plantas arquitetônicas. Ei, mãe, disse Daniel. Os arquitetos estão prontos para nós no local do Horizonte. Querem discutir o design do hall. Estava a pensar que deveríamos deitar fora a ideia da estátua de ouro de Carlos e pôr um espaço verde comunitário no lugar. Isabela pôs-se de pé, colocando uma mão no braço do seu filho. Olhou para as plantas. O futuro de um edifício de R$50 milhões que pertencia ao rapaz que Carlos tinha descartado. Isso soa perfeito, Daniel, disse Isabela. Vamos construir algo real? Carlos Matos estava sentado no seu lúgubre apartamento, o televisor a piscar com as notícias da noite. O apresentador falava da grande inauguração da Torre Meireles, anteriormente o projeto Horizonte e o seu novo e jovem proprietário, Daniel Meireles, que estava a doar uma parte do espaço comercial a uma organização sem fins lucrativos para jovens em risco. No ecrã, Isabela estava de pé, ao lado de Daniel, a cortar uma fita. Parecia radiante, poderosa e completamente intocável. Carlos olhou para o seu jantar, um burrito de micro-ondas num prato de papel. Lembrou-se das noites no Fasano, das garrafas de vinho de R$500, a sensação de ser um deus entre os homens. Uma risada borbulhou no seu peito, mas não era o latido confiante e ressonante do homem que era dono de São Paulo. Era um som seco e sibilante que se converteu numa tosse seca. Estava sozinho na escuridão e o silêncio era ensurdecedor. Tinha rido quando ela apresentou a queixa. Isabela Meireles teve a última risada. Que jornada! Isabela não só ganhou um caso de divórcio, executou uma aula magistral de vingança a longo prazo. Simplesmente demonstra. Nunca subestime os silenciosos e nunca assuma
que é a pessoa mais inteligente da sala, só porque é o mais ruidoso. Carlos Matos aprendeu essa lição da maneira difícil, perdendo a sua fortuna, a sua liberdade e o seu legado para a esposa que ignorou e o filho que rejeitou. Se gostou desta história de karma definitivo, por favor, clique no botão de gostar. Realmente ajuda o canal. Subscreva para que não perca o próximo conto épico de justiça, servida a frio. Obrigado por nos ver.